Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos. A gente não está fazendo dobradinha não, né? Na semana passada eu estava dando apoio para ele, agora ele vai me dar apoio. Mas é porque realmente aconteceu do palestrante não poder vir. Quando nós ontem estávamos pensando sobre qual seria o tema da nossa reunião de hoje, você vai ver aí? Quando nós estávamos ontem refletindo sobre qual tema nós iríamos trazer hoje, nós ontem passamos aqui o dia fazendo uma reunião com os médiuns esclarecedores da casa. Então passamos o dia aqui trabalhando em benefício dos trabalhos espirituais que a casa oferece, realiza nas quartas-feiras e terças-feiras à tarde. Nós sempre temos alguma vontade interna assim, de falar de algum assunto, mas o que nós pensamos, na verdade, foi de atender aos corações que vêm à nossa casa há pouco tempo. Então, hoje nós temos aqui um grupo de pessoas que vêm aqui há pouco tempo e que a gente não conhece com profundidade, embora quem tenha passado pelo atendimento fraterno conheça a equipe do atendimento fraterno, faça vínculo com a equipe do atendimento fraterno, né? E a gente acaba não sabendo com que familiaridade as pessoas conhecem a doutrina espírita, conhecem o que se passa numa reunião espírita. Quem é médium como eu, no máximo vê o que a matéria oferece, né? Médium intuitivo, a gente vê assim, muito mal com o auxílio do óculos, o outro encarnado que tem a mesma consistência que a gente. Mas a gente sabe que na casa frequentam muitas pessoas que têm a mediunidade da vidência, da escuta, pessoas que percebem a presença dos espíritos, que assistem à reunião noutro plano diferente do nosso, né? A gente está aqui no cenário, tem gente que assiste a reunião no outro plano, vê outras coisas, né? Mas, de qualquer forma, é sempre útil a gente despertar a atenção, a nossa vigilância para o aproveitamento desse tempo que a gente passa juntos durante a reunião. É um tempo pequeno, mas é um tempo de muita intensidade em termos de trabalho espiritual. Nós somos acolhidos com muito respeito pela espiritualidade da casa, muito carinho, muita emoção, porque eles sabem
os esforços que nós fazemos para chegarmos aqui. Eles sabem as lutas internas que nós temos para chegarmos aqui. Então, quando nós chegamos aqui, nós só não somos carregados no colo, porque não dá para ser carregado no colo. Mas os espíritos, nossos amigos espirituais, eles comemoram, eles celebram o fato de nós termos chegado aqui. Às vezes nós chegamos cansados, conturbados do dia que nós tivemos. Às vezes, na hora de sair de casa, é um aborrecimento. É um fato pequeno que se transforma numa emoção desgastante. E lá viemos nós a pé, de ônibus, de carro, sem conseguirmos nos desligar daquela situação que acabou de acontecer. Às vezes a gente conseguiu passar do dia até serenamente. A criançada foi para a escola, o marido foi para o trabalho, a empregada não veio, a gente teve que se virar, ou então a gente foi para o trabalho e lá não teve nada de grave. Mas ali, naquele instante da saída, é o momento da desarmonização. E lá viemos nós respirando fundo em busca do socorro que nós viemos aqui buscar, porque sabemos que podemos encontrar. Então, para que nós realmente encontremos esse socorro que nós viemos buscar na casa de Fabiano, seria interessante que a gente tivesse um pouco mais de consciência que quando nós estamos aqui, muitas coisas acontecem, que os nossos olhos muitas vezes não são capazes de captar, mas que dependendo do estado de espírito que nós empregamos nesse pouco tempo que aqui estamos, nós acabamos sendo socorridos, sendo atendidos, sendo visitados pelos nossos amores. E eu acho que mais do que isso, nós abrimos oportunidades para que a espiritualidade da casa vá até onde o nosso coração está. Porque às vezes nós estamos aqui, mas o nosso coração está lá fora. E quando o nosso coração está lá fora, a equipe espiritual acompanha. Cada pedacinho de papel que a gente coloca ali na caixinha dos encarnados e dos desencarnados acende uma luzinha e nós somos identificados e o socorro é prestado àquele que nós estamos vibrando para que ele melhore. Isso foi muito bem descrito nesse livro, Na Seara do Bem, e que o Antônio Sucena, que é o responsável pela produção desse material ilustrativo, acabou chamando nos bastidores de uma reunião espírita, porque na verdade é isso que a gente vai mostrar. A gente não vai mostrar os bastidores do grupo espírita Fabiano, porque isso nós não temos. Mas nós vamos mostrar os bastidores de uma casa espírita que foi descrito por um companheiro que foi trabalhador da casa e acabou desencarnando, e ao desencarnar ele volta para conhecer os trabalhos espirituais da casa. Então nós vamos conhecer. Nós aqui na nossa casa temos vários companheiros que desencarnaram e que permanecem aqui no nosso nível espiritual, né? Eles continuam por aqui, alguns ainda sendo socorridos, outros já trabalhando. A gente tem algumas notícias a respeito da nossa casa, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente desperte a nossa fé no sentido de que, quando nós estamos aqui, nós estamos sendo atendidos. Então, aí nós temos o retorno do Tonini, que é aquele senhor de camisa branca, acompanhado do Cândido, que é um espírito que vem lá da colônia onde o Tonini estava para trazê-lo de volta à casa espírita onde ele frequentava. É uma reunião espírita noturna, como a nossa. Nós sabemos que muitas casas espíritas oferecem atividades durante o dia, à tarde, pela manhã, mas no nosso caso aqui, por coincidência, também é um atendimento noturno. Pode passar.
E ele aí é recebido já dentro da casa espírita por um responsável pelo trabalho espiritual, que é o Joel. O Joel é um trabalhador que é o responsável pela equipe de trabalhadores espirituais. A nossa casa, ela tem uma diretoria, ela tem responsáveis por setores, tem responsáveis por trabalhos, atividades. Todos nós dividimos responsabilidades na casa. No plano espiritual é igual, porque nós copiamos aquilo que vivemos no plano espiritual. Essa informação André Luiz recebe em nosso lar e nós temos essa confirmação em várias outras obras espíritas. O que se passa aqui é trazido pela nossa consciência e é reprodução daquilo que existe no plano espiritual. Observem que até o sofá desse auditório é parecido com o nosso, né? Ele tem uma cor parecida com a do nosso e é uma poltrona tipo sofazinho, né? É um lugar muito parecido com o nosso. Pode passar. Essa casa tem uma equipe de trabalhadores espirituais muito grande, como a nossa. Cada um exerce uma função diferenciada. Como a nossa casa, essa casa também tem médicos, enfermeiros, assistentes, trabalhadores que vão apoiar todas as atividades que são realizadas por setores diferentes. Observem assim, as pessoas não estão vestidas pela ilustração com nenhum véu, com nenhuma bata, com nenhum manto. Elas estão vestidas naturalmente, como grande parte dos espíritos são assim identificados. Continuam com aquela vestimenta que é compatível com o seu padrão vibratório. Assim como nós muitas vezes temos notícias de espíritos que se manifestam com indumentárias mais antigas, outros se manifestam com indumentárias que nós nem conhecemos, nunca vimos, ou seja, alguma coisa apontando para uma vanguarda que a gente nem faz ideia. Mas aqui a gente está vendo que é uma coisa muito parecida com a nossa. Ali nós observamos trabalhadores da área da saúde que vão trabalhar nesse tipo de reunião pública como a nossa. Pode passar. Nesse slide, ele faz questão de mostrar que aquilo que nós vemos é pouco para a realidade de uma casa espírita. Esse salão que nós estamos vendo aqui, que pode ser limitado ali pelo espaço que ocupam as poltronas, ele é muito maior, como ali pode ser visto na ilustração em transparência. Ali tem duas torres compridas com que finalidade? Com a finalidade da vigilância, de tomar conta realmente de quem é que está se aproximando da casa durante a reunião doutrinária. Nós estamos aqui, nós entramos, nós estamos aqui com tranquilidade, serenidade, mas nós não podemos dizer a mesma coisa do ambiente lá da rua, aonde ficaram aqueles que gostariam de estar aqui dentro, mas que não têm objetivos superiores e não podem estar pela natureza do trabalho que está sendo realizado agora. Então existem trabalhadores espirituais que têm essa responsabilidade, a da vigilância. E a da vigilância a longa distância, porque o nosso pensamento, ele irradia a longas distâncias. Então nós podemos, às vezes, por invigilância, sintonizarmos com alguém que está bastante distante e esse alguém conseguir furar as nossas barreiras em função da nossa própria irresponsabilidade. Estamos aqui num trabalho de meditação, de socorro espiritual e insistimos em sintonizarmos com quem está lá fora. Então,
existem espíritos, André Luiz também descreve isso em várias de suas obras, de sentinelas que ficam em locais estratégicos realmente para defender o espaço. Quem se lembra com detalhes do livro Nosso Lar? Nosso Lar tem lá um paredão, né? Um círculo de equipamentos que inclusive emitem choques exatamente para afastar aqueles que se impressionam e pouco esclarecidos acham que aquilo realmente vai ferir drasticamente alguém, mas é por conta mesmo de prevenir que não venham espíritos baderneiros atrapalhar o trabalho realizado, a atividade sendo realizada. Nesse livro, Tonini descreve que todos os trabalhadores responsáveis ou vinculados à atividade de saúde, além de um crucifixo, eles têm uma outra insígnia que seria feita na forma de X sobre essa cruz. Seria um emblema, um bordado, uma identificação. Lembram-se que o André Luiz ganhou um broche, que a partir de certo momento ele era trabalhador das câmaras de retificação, né? Quando ele se tornou cidadão de Nosso Lar, ele não ganhou nada não, ele só foi recebido com muito boas-vindas, mas ali nas câmaras era necessário identificar pela natureza dos espíritos que estavam ali, pela natureza do trabalho que era realizado ali. Então era necessário fazer uma distinção entre aqueles trabalhadores. Aqui também é a mesma situação. Essa equipe vai lidar com espíritos sofredores, com espíritos que não têm muito conhecimento sobre a prática do bem, mas que se impressionam com determinados sinais. O sinal da cruz, o que lembra? Jesus, que por si só é autoridade moral. Então pode ser que alguém ainda se sinta à vontade para questionar que Jesus é esse, mas quando ele vê a cruz, ele já identifica a natureza do trabalho a ser realizado naquela casa. Nessa cena nós observamos e são apresentados os trabalhos espirituais em relação à água fluidificada. Enquanto nós trazemos as nossas garrafinhas e colocamos as nossas garrafinhas ali na sala, vocês não têm, observam na nossa casa, nenhuma orientação ritualística em relação à água. Nós não dizemos a vocês nada com relação ao que se deve fazer sobre a água. E vocês vêm, pegam as garrafinhas de vocês e colocam a água lá, porque a tarefa é dos espíritos. A nossa responsabilidade é agradecer. É o mínimo que uma pessoa bem educada faz. Obrigado. Se alguém tratou a água que eu vou levar para minha casa para tomar durante uma semana para me tratar, é o mínimo que eu posso dizer. Nossa, bons espíritos, muito obrigada pela água que eu vou receber. E nada mais. Não precisa nada mais. Não tem orientação de abrir garrafa, de tampar garrafa, tampa desse tipo, garrafa daquele outro tipo. Porque isso não faz diferença. O que interessa é o socorro que os espíritos vão trazer para todos nós. Nesse livro, o Tonini diz que essa equipe espiritual trabalha a água com medicamentos oriundos de vegetais, tirados de florestas. Às vezes, alguém que tem uma sensibilidade um pouco mais apurada percebe que a sua água tem um gosto diferente. E aí a gente observa isso. Todo mundo toma da mesma água. Você notou? Não, ninguém notou. Mas alguém toma e diz assim, não, mas eu notei. A água estava com um sabor diferente. Mas a gente não pegou a água no filtro lá de casa? A gente não trouxe a água de casa? De quando a gente traz sempre, que é a rotina que todo mundo conhece? Mas naquele dia você estava precisando de um outro tipo de medicamento e você percebeu aquele medicamento que foi ofertado através da água fluidificada. Então, esse trabalho, vocês têm que ter assim, muita certeza, muita segurança,
Quando vocês estão deixando a água na sala de passe, vocês podem ter certeza que a espiritualidade está atendendo segundo as necessidades de cada um. Muito mais pelas necessidades do que pelo merecimento. Porque muitas vezes a gente não tem muito merecimento, mas a gente tem necessidade e os espíritos atuam pela caridade, pelo sentimento de amor ao próximo. Eles vendo o nosso sacrifício, eles acabam se solidarizando. Não, vamos dar mais uma forcinha que é para ela superar as dificuldades que ela tem no dia a dia. Você está me acelerando isso? O horário já está. Tá certo? Então, aquela mesa é muito parecida com a nossa, tem 3 cadeiras. Nós não temos vaso, a gente não põe nenhuma florzinha ali, não precisa, né? Mas eles têm os aparelhos lá que a gente não vê. E esses aparelhos, eles são muito importantes. Eles vão socorrer, eles vão vigiar, eles vão fazer diagnóstico, mas eles também vão ajudar na comunicação da reunião mediúnica. Porque os palestrantes que vêm aqui, eles fazem as palestras com os conteúdos que eles estudaram, que eles prepararam. Mas todos nós temos os nossos amigos espirituais, e a casa tem a equipe de trabalhadores que estudam os temas que a gente precisa ouvir. Então, naquele dia, aquele trabalhador é destacado para falar sobre aquele assunto que vai atender a determinados corações que estão necessitados daquele tipo de assunto. Então a gente vê às vezes o espírito com um aparelho na mão, que é evidente ver, e a gente não sabe descrever o aparelho. Ora, grande novidade, porque em termos de tecnologia, apesar de nós acharmos que nós somos muito avançados, nós somos muito atrasados, porque o plano espiritual é muito mais adiantado em termos de tecnologia do que nós. Então, aqueles equipamentos que eles têm ali nas mãos, pode ser que no futuro nós já tenhamos eles aqui. A gente já tem algumas coisas, né, parecido com as coisas que eles descrevem, mas ainda não tem o poder tecnológico que é possível no plano espiritual. Pode passar. A entrada. Quando vocês chegam aqui, a nossa casa já está com o portão aberto. Essa casa não é assim. Ela abre o portão quase que na hora da reunião, né? É uma forma de também disciplinar a chegada das pessoas. A nossa casa, ela abre a porta muito cedo as pessoas vão chegando. Quem vem do trabalho de longe já pode chegar e se acomodando e se acalmando, participando das atividades que são oferecidas antes da reunião pública. E essa é uma hora muito difícil, que é a hora que começa a disputa de quem vai entrar do ponto de vista do plano espiritual. E aqueles que vêm conosco nem sempre podem entrar. Não é dia deles entrarem. Existem aqueles que ficam na porta da casa para combater o trabalho da casa. Quem veio à casa através da notícia da Feira do Livro, conheceu a nossa casa através da divulgação ali na Feira do Livro, por ocasião da Feira do Livro, antes, durante e depois, a gente recebe aqui nas reuniões de quarta-feira muitos corações que dão recados em relação ao funcionamento da nossa casa. Porque eles se sentem ameaçados, é natural. Eles têm um trabalho e eles se sentem ameaçados frente à espiritualidade superior. Nem todos podem entrar, muitos entram, muitos são socorridos, muitos se tornam aprendizes, estudantes, muitos se tornam trabalhadores, vão ser evangelizados. Esse é o processo de socorro das almas sofredoras. Quem sabe um dia, né, a gente já esteve no plano espiritual com um pedinte. Hoje, graças a Deus, estamos sendo acolhidos com dignidade na casa que frequentamos, que escolhemos.
mas existem corações que estarão assim daqui a algum tempo, quando eles entenderem que é necessário fazer todo o esforço de transformação moral, não é? Não é só combater, não é só criticar, não é só se revoltar, não é só se rebelar. Esses momentos, Deus permite que a gente os viva, mas Deus também dá oportunidade para que nós reflitamos a providência, sobre a providência divina, e sejamos gratos por tudo que recebemos em nossa vida. Aqui no cantinho à direita nós observamos que alguns são convidados. É chegada a hora. Então alguns são convidados a entrar na casa espírita para o socorro espiritual. Pode passar. E aí começam os trabalhos que antecedem a reunião. O momento da música é um momento muito importante. Quem chega cedo e participa desse pequeno período de musicoterapia que a gente faz aqui antes da reunião pública deve se sentir beneficiado, deve sentir como é suave o ambiente da casa. Ficam os nossos 2 trabalhadores, 2 colaboradores cantando músicas alegres, músicas vibrantes, músicas também que falam das nossas circunspecções, é isso? Desse estado mais interiorizado que nós temos, circunspecto, né? E que nos fazem também elevar os nossos sentimentos. Nesse momento, nós já somos socorridos. Em vários momentos, em vários eventos espíritas, nós temos notícias de que nesse momento da música a espiritualidade se utiliza para nos dar remédios em formas variadas, fluidos, luzes, pétalas de rosas, chuviscos, de formas que a gente possa se apropriar, se beneficiar desses fluidos espirituais. E aí começa a reunião, uma reunião que tem uma aparência muito similar à nossa. O palestrante, duas pessoas ao lado, o mentor espiritual da casa ali para elevar o ambiente espiritual e o trabalhador de apoio, sempre alguém que está ali para ajudar. Pode passar. Durante a reunião, na hora que começa a palestra, o palestrante nunca está só. Nós sempre estamos acompanhados dos nossos amigos espirituais ou dos trabalhadores da casa, responsáveis pelo esclarecimento de quem vem à reunião e do nosso próprio esclarecimento. Muitas vezes, os palestrantes, eles falam sobre isso. Ao estudar esse tema, eu estava estudando para mim. Porque nós estudamos para nós mesmos, nós nos beneficiamos dos estudos que nós fazemos. E aí nós vamos ver alguns flashes do que acontece no público. E o primeiro flash que é mostrado é uma jovem que repentinamente se lembra de uma discussão que ela teve com a mãe dela. Quem é a mãe dela, hein? Casa de Ferreiro, espeto de pau. A gente que vem aqui fazer palestra, dar reunião, evangelizar a filha de vocês, a gente também tem dificuldades com os nossos filhos. Nós também temos questões a resolver com os nossos filhos, com os nossos amores. É assim mesmo. A vida de encarnado é assim. Ninguém está em situação melhor do que ninguém. Todo mundo está em situação de aprendizagem. Todo mundo vai se elevar, todo mundo vai se melhorar. E é no dia a dia da vida familiar que a gente vai aprender a se amar. Não é o fato da gente estar aqui fazendo palestra que a gente é culpada de preocupação, de discussão, de conflitos, de tudo. Porque isso faz parte do estágio evolutivo que a gente está. Qualquer um de nós que vem aqui, vocês podem ter certeza, todos nós também lutamos com as nossas questões evolutivas. Ninguém é melhor do que ninguém. Hoje eu estou falando aqui, amanhã algum de vocês vai estar falando aqui, e é só o tempo, né? A gente vai
vai mudando aí, abraçando novas tarefas, e essas tarefas vão se tornando mais complexas, até que um dia a gente troca de papel. A menina ali, ela tem um momento de reflexão, de arrependimento, e ela se convence que ela tem que pedir desculpas à mãe. Pode passar. Uma outra senhora, ela é identificada. Uma coisa muito interessante, porque o Tonini é orientado de que aquela senhora está produzindo uma doença cardíaca pelos pensamentos dela. Ao invés dela aproveitar o pouco tempo que ela está sentada na reunião para se renovar, ela faz o que os espíritos dizem, monoideia. Fica pensando a mesma coisa o tempo todo, como pensamento recorrente, que vai e volta, 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 vai e volta. Se a gente não é vigilante, a gente não consegue se livrar disso, não. A gente tem que fazer um grande esforço para dizer assim, eu não quero pensar nisso mais agora. Vou pensar em outra coisa. Faz uma prece, faz uma oração, pede ajuda ao amigo espiritual, para mudar esse panorama. Com a insistência, a gente muda. Essa senhora não estava conseguindo. E aquela monoideia dela, aquele pensamento recorrente, aquilo já estava causando um estresse tão grande nela que estava repercutindo no coração. Ficou com apareceu uma arritmia cardíaca. Quem produziu a arritmia cardíaca? Ela própria, com seus próprios pensamentos, né? Isso é o fruto da própria invigilância. Pode passar. O outro senhor estava ali preocupado com as questões profissionais dele. É muito difícil mesmo a gente parar de pensar no que aconteceu no dia a dia da gente, no problema que a gente deixou lá no consultório, no escritório, lá no órgão público onde a gente trabalha, lá no local de trabalho da gente, desliga tudo e vai embora. Pensa em outra coisa. Isso é muito difícil. Você sai de casa, você desliga da sua casa para ligar no movimento profissional. Você sai do trabalho, desliga do trabalho para você entrar em casa. Isso é muito difícil, não é assim. Isso não é canal de televisão que quando a gente muda, não fica vestígio do outro canal. Não é? Esse é um esforço de educação, de disciplina, de pensamento. Esse é um exercício que só a gente pode conseguir. O que eu vim fazer aqui? Aqui não é espaço de yoga, é de meditação. Mas aqui não é o espaço de yoga. Aqui não é espaço de atividade física, é de atividade mental, mas não é física. Aqui a atividade de relaxamento mas é um relaxamento com vigilância, porque a gente tem que ficar atento ao que está se passando. Então esse momento é o momento que a gente tem que aproveitar para captar essas energias que estão aqui, não para trazer um mundo de preocupações para cá. Quer dizer, no que a gente começa a se fortalecer, a gente consegue deixar o trabalho lá no trabalho. A gente não traz nem para dentro de casa. Deixa ele lá no trabalho. No dia seguinte a gente se encontra com ele de novo. E aqui a gente vem para se tratar. Pode passar. O outrozinho, ele foi identificado como um senhorzinho que estava com sono hipnótico. Ele não estava com aquele sono que ele sente quando ele deita na cama dele e dorme, vai embora. Esse sono era um sono induzido por um espírito que o acompanhava, que estava lá do lado de fora. Então, ele entrou e era como se ele não conseguiu desligar. Não conseguiu desligar. A gente, quando não consegue desligar, a gente fica vulnerável a isso. Não é vigilante. Então, quem está lá fora sintonizado com a gente, preocupado, o que vai acontecer? Será que eles vão conseguir desligar ele de mim hoje? Então ele continua insuflando ideias. Daí a pouco a gente acaba de chegar, já está dormindo. Como que está dormindo? Você acabou de chegar, você mal se acomodou no banco? Não, você já está dormindo. Mas esse sono é um sono que não nos incomoda aqui à frente.
porque a gente sabe que tem esse tipo de interferência. Não é o sono de quem está desinteressado. Vocês vieram aqui porque quiseram. Esse sono é um sono de indução. Por isso que é importante ficar vigilante, que é para não deixar o outro lá influenciar na gente. Eles influenciam muito mais do que a gente imagina. Poxa, a ponto de fazer a gente dormir na hora boa, que é a hora que a gente vai estudar, não dá. Então a gente tem que realmente respira fundo, se mexe, vai beber água, se levanta, lava o rosto, mas é um jeito mesmo de despertar a atenção. Pode passar. Durante a reunião, o palestrante ele vai falando de um tema evangélico, e à medida em que ele vai falando, numa tela que já tinha sido apresentada, são mostradas cenas onde Jesus é o protagonista. E o que o Tonini revela é que essas cenas, elas estão presentes no inconsciente daquelas criaturas. Ou seja, por que aqueles espíritos sofredores estão ali naquela bancada, convidados a assistir a reunião? Eles precisam de evangelização? Precisam. O que eles estavam fazendo há 2000 anos atrás? Talvez a mesma coisa que nós. Com a diferença de que eles ainda estão revoltados. E a gente está aqui encarnado, vindo à reunião espírita por livre e espontânea vontade. Né? Qual é a diferença? A diferença é que eles podem estar ali perseguindo alguém. Eles podem estar ali porque alguém está na reunião. Eles podem estar ali porque eles foram atraídos por alguém que os ama e que eles não identificam. Uma força me trouxe aqui. Quem foi? Não sei. Não vi, não estou vendo. Mas pode ter sido um coração amigo. Lembram-se da mãe do André Luiz? O André Luiz estava lá no umbral e não conseguia ver a mãe dele. E a mãe dele orando por ele, orando por ele, orando por ele, e ele não conseguia. Só quando ele pede ajuda, ele é ajudado, assim mesmo ele não vê a mãe não. Leva um tempo para ele se recuperar, para ele poder ver aquela a quem ele amava demais. A mesma coisa ocorreu com a gente, a mesma coisa ocorre com esses irmãozinhos sofredores. E vai ser sempre a imagem de Jesus que vai recuperar a gente. Porque ele é o nosso mestre maior, ele é o nosso irmão maior. Foi aquele que veio ao nosso planeta exemplificar para nos mostrarmos a importância de amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Uma lei de uma outra forma, uma lei de amor de uma outra forma. Não negando a lei de Moisés, mas reduzindo ela tanto, que era só isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não esquecer da gente, não esquecer do próximo, não esquecer do nosso Pai, né? Pode passar. Simultaneamente, essa casa espírita tem evangelização. A gente aqui não tem evangelização segunda-feira, a gente já teve. Nossa evangelização é no sábado à tarde ou no domingo de manhã. Mas isso serve para a gente saber quem são os espíritos que se ocupam no plano espiritual da evangelização de crianças. Nessa casa espírita, as mulheres, os espíritos femininos que estavam ali ocupados da evangelização, eram corações que tinham desprezado a maternidade. Eram corações que não tinham se dedicado com afinco à maternidade. Então estavam ali por meio da evangelização para começar a amar, aprender a amar. A gente aprende a amar o filho dos outros e depois a gente descobre que a gente ama um coração que está no nosso lar com o nosso próprio filho. É exercício, não é? Muitas vezes aquele que é nosso filho em laço consanguíneo é alguém a quem a gente já prejudicou. Como é fácil amar a quem nos prejudicou ou a quem a gente prejudicou. Mas esse é o nosso processo de evolução espiritual.
é aprendermos a nos amarmos indistintamente. No trabalho de evangelização, tanto existem os evangelizadores que estão encarnados, como tem os evangelizadores desencarnados que nos orientam. Pode passar. Esse é um trabalho também muito interessante. Eu falei rapidamente ali sobre os nomes das caixinhas ali. Nesse centro espírita, eles têm um sistema antigo, tradicional, de caderno. A gente coloca no caderno, as pessoas colocavam no caderno, a gente põe aqui no papelzinho, o efeito é absolutamente o mesmo. Qual é o nome que você põe ali? O nome que você ama, que você deseja que seja ajudado. Está sofrendo algum problema de saúde física, está sofrendo algum problema moral, você quer que ele seja ajudado, ou tem um problema espiritual. Então você coloca o nomezinho ali, a equipe espiritual vai cuidar de cada um deles, vai identificar quem foi que pediu por quem, aonde cada um está. A mesma coisa com os desencarnados, mesmo que eles não consigam perceber a ajuda que é dada. Cada prece que a gente faz por alguém desencarnado, essa prece chega até ele como bênçãos de luz, e um dia ele vai saber que alguém orou por ele. Nesse caso, foi identificado que o Antônio R. de S. precisava de ajuda, e do lado do nome do Antônio tinha a imagem de uma senhorinha. E aí foram identificar, achar a senhorinha lá no público, da reunião pública. E quem é que ela estava pensando? Quem era o Antônio? O Antônio era o filho dela, que tinha acabado de ser abandonado pela esposa. A esposa fez outras escolhas para a vida, deixou o Antônio com os filhos, e o Antônio entrou em depressão. Aí estava lá a mãezinha dele no centro, preocupada com o futuro do Antônio, porque ele estava precisando de ajuda. E estava lá ela orando por ele, e a equipe espiritual indo em busca do Antônio para fortalecer o bom ânimo nele. O passe. O passe é um momento de grande socorro espiritual, grande socorro. Ele não é obrigatório, mas é sempre muito bom a gente tomar passe. Renova as nossas energias espirituais, perispirituais, orgânicas. É a hora que a gente pode relaxar, ouvir a música, fazer uma oração. É tão pouquinho tempo, mas tem um benefício tão grande. Mas tudo depende da atitude mental da gente. Então estava lá o senhorzinho ainda preocupado com os problemas dele, levando os problemas lá para dentro da sala do passe. Claro que é difícil dividir preocupação com o trabalho e fluidos do amigo espiritual. O amigo espiritual está lá, mas se a gente não está aberto para receber ajuda, se os problemas do trabalho são mais importantes, a ajuda não vai ser tão benéfica quanto a gente poderia receber. O outro moço estava lá recebendo ajuda espiritual, aparentemente circunspecto, lá fazendo a sua oração. A outra moça estava se desdobrando, olha o perispírito dela. Então, às vezes, alguém está lá sentado, tomando passe, e ele sente que está crescendo, né? Isso é a expansão do perispírito. E isso acontece com qualquer um que entra em concentração, que percebe essas emoções, essas oportunidades que ocorrem com a gente. E a outra senhorinha grávida ali também, recebendo ajuda. Vocês estão observando que ao lado de cada médium, atrás de cada médium, tem alguém ajudando? Nós nunca estamos sós. Ou são os trabalhadores da casa, ou são os nossos amigos espirituais. Estão sempre junto da gente, dando a gente o que a gente precisa, né? Agora, a gente precisa estar em sintonia. Pode passar. Na hora do tratamento espiritual da água, então, tem uma equipe que vai lá transformar em fluidos aqueles remédios que foram reunidos
tratados e distribuídos nas diferentes garrafas de acordo com a necessidade de cada um. Não é modelo industrial. Faz para todo mundo e dá para todo mundo igual. Não é assim. Cada um recebe de acordo com as suas necessidades. Então a gente precisa realmente valorizar isso. E sempre ser muito grato a Deus por ter essa equipe maravilhosa cuidando da gente. Nesse momento acaba a reunião, as pessoas vão se dirigindo ainda para outros trabalhos que o centro oferece e ele ainda vai conhecer um pouco mais do que ocorre no trabalho. É o atendimento, é o atendimento fraterno. Na nossa casa, o atendimento fraterno começa antes. Nessa casa, o atendimento fraterno é depois. O membro da equipe está lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de mensagens, a gente faz uma leitura, faz uma prece, ouve a necessidade do coração, há sempre a equipe espiritual aguardando aquele que vai ser atendido. Pode passar. E aí, nós temos as nossas mazelas orgânicas. Tem jeito, né? Aquelas provas pedagógicas que nós precisamos passar, que fazem parte da nossa história, né? Se a gente cuidou mal do coração em vidas anteriores, o coração, de repente, vai ser uma área sensível. Se a gente falou demais em outras épocas, a nossa garganta vai ser uma área sensível. E assim por diante. Então nós temos no nosso corpo físico, muitas vezes, licinhas, probleminhas, questõezinhas, que são os nossos educadores. Se não fosse isso, o que a gente estava fazendo, né? Como é que a gente estava tratando do nosso corpo? Que exageros a gente ainda estaria cometendo? Então, são os nossos resgates. E aí tem lá um senhorzinho idoso, com problemas gástricos, problemas no coração, e tudo sendo regulado lá pelo cérebro, que é realmente a grande usina do nosso corpo, mas que a idade já estava dando a ele as condições necessárias, inclusive para retornar ao plano espiritual, né? Então é aquele tratamento que a gente vai dando um pouquinho para ele se sentir fortezinho, para continuar o seu trabalhinho até o final, mas que faz parte da própria história dele, ninguém pode tirar isso dele. Pode passar. A outra senhora que foi socorrida, ela vivia um drama muito grande. Ela tinha um problema obsessivo grave, muito grave. Ela estava num processo depressivo muito grande, que era um processo que estava vinculado à história do passado dela. Ela tinha sido casada com um irmão desencarnado que cobrava dela a fortuna que ela tinha roubado dele. Vivendo no interior, no Nordeste brasileiro, ele muito rico, senhor de engenho, grande fortuna, grandes terras, e ela lá se encantou por um caixeiro viajante e foi embora com ele, mas só que levou a fortuna dele. E ele ficou lá todo sofrido, porque além de perder a mulher, perdeu a fortuna. Ele desencarnou, ela compreendeu que errou, ela retornou à vida material e ele ficou lá como perseguidor. E olha ela agora, na idade madura, sendo assediada por ele, um cobrador inveterado dos erros que ela cometeu, né? E aí o trabalho de desobsessão, o trabalho de esclarecimento espiritual, que é feito na casa espírita, ajuda ao espírito a compreender a necessidade do perdão, compreender a necessidade do reconhecimento de que isso não foi a primeira vez. Se lá ela errou, provavelmente aquilo já era resposta de alguma coisa do passado deles dois que estava ali sendo revivido, né?
E nessa noite esse espírito, ele foi socorrido, ele foi desligado dela. Pode passar. Até que chega o final da reunião e todos vão embora da casa espírita para a colônia espiritual, onde eles renovam as suas baterias, onde eles renovam as suas energias, aonde eles estudam, aonde eles têm condições de, em outra oportunidade, uma oportunidade de trabalho, eles virem a casa como forma de gratidão e trabalhar por todos aqueles com quem eles conviveram, a quem eles são gratos, num momento de muita solidariedade em relação ao sofrimento que os encarnados vivem. O espírito desencarnado, ele tem uma consciência muito mais ampliada de como essa vida é limitada. Nós não lembramos nada das nossas experiências do passado, quantas coisas que a gente pensa, nossa, eu não queria mais fazer isso, eu não queria mais sentir isso, nossa, que esforço que eu faço para esquecer isso. E a gente não esquece, a gente repete os mesmos erros, a gente pensa as mesmas coisas, a gente faz coisas de condicionamentos que são muito fortes dentro de nós e que está para além da vontade, né? Demanda realmente uma nova forma de pensar, de agir, de sentir, para que a gente possa se transformar moralmente. Que Jesus nos abençoe, que nós sejamos capazes de realmente aproveitar cada um dos momentos que nós temos aqui na casa de Fabiano, esse trabalhador de Jesus que nos recebe a todos com o maior carinho, com o maior zelo, porque ele nos tutela a todos que aqui vêm. Fabiano nos conhece profundamente como Jesus, como nosso Pai Celestial, que a gente possa realmente, para além da gratidão, colaborar em pensamento, porque quando a gente começa a colaborar em pensamento, a gente passa a ser trabalhador da equipe, mesmo sendo trabalhador anônimo, né? A espiritualidade sabe com quem pode contar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos então ouvir a mensagem que foi psicografada pela Nora. Querida, faz um bom tempo. O tempo passou. Mas tenho estado em oração em favor de seus problemas. Tenho, por permissão dos bons amigos, acompanhado a sua vida. Minha amiga, sim, hoje somos apenas irmãos de caminhos. Mas ontem, bem, você não está em trabalho nessa casa? Nossas filhas não estão também no trabalho? Nossos netos lindos não estão aí? Então, você tem, com seus pensamentos, apesar de tanta coisa boa que aprende e recebe, fabricado os seus males. Porque a baixa autoestima e a preocupação em demonstrar o contrário. És bonita por dentro e por fora. Equívocos, quem não os tem? Porque os pensamentos que deprimem, a mania de perseguição, o achar que este ou aquele, aquela ou a outra pessoa não tem estima por você, não gosta de você. Cumprir os nossos deveres, ter postura moral adequada, conhecer o Evangelho de Jesus, ser a mãe e a avó que você se esforça para ser e consegue, não a faz mais feliz? Você tem ao seu lado um companheiro amigo
Por que então alimentar certos pensamentos que trazem tanto dissabor emocional? Talvez haja nesta casa mesmo um procedimento que poderá ajudá-la ainda mais. Basta você querer. Se surgir o convite, aceite, sem constrangimentos. Frequentei essa casa. Talvez, não, tenho certeza, de que não a valorizei como devia, pois só aqui, na parte espiritual, compreendi com plena identificação o que deveria ter feito e não fiz. Só compreendemos verdadeiramente os valores dos ensinamentos do Evangelho do Cristo quando alcançamos o que, com a graça do Pai, tenho me esforçado para aprender cada vez mais. Não vou assinar esta mensagem para não constrangê-la. Apenas colocarei uma letra. Sei que entenderá que sou eu, hoje seu grande amigo, que lhe fala ao coração, que pede bênçãos para seu lar, seu companheiro, as meninas, entre aspas, as nossas lindas crianças. Jesus a abençoa e reaja. Você tem tudo para se sentir feliz. Paz no seu coração, J.